Olá, aos estudantes que estão aqui conosco hoje à tarde para mais uma atividade. Então, é uma atividade que faz parte do projeto de extensão Conhecer Vilhena, e a atividade nossa hoje é do projeto Vilhena em Versos. Você já sabe que nós teremos o concurso de poemas sobre o nosso município. Nós vamos divulgar hoje o edital, o regulamento, daqui a pouquinho já lançaremos o edital, e vocês têm o período para enviar poemas, quem for participar, do dia 15 de outubro a 15 de novembro. Teremos a participação, então, nós faremos uma antologia. Na antologia estarão os 80 melhores poemas classificados e a presença também de poetas convidados. Um deles é o poeta que está conosco hoje, o Luiz Laércio. Olá, Luiz Laércio. Agradeço por você ter aceitado o convite de conversar conosco hoje, e a fala é sua. Olá, professora Rosa Gonçalves. Boa tarde a todos, a comunidade do Instituto Federal de Vilhena, no estado de Rondônia. Para mim é um prazer participar com vocês, estar aqui discutindo nessa oficina literária, nessa roda de oficina literária, falando um pouco sobre poesia, que é muito gratificante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecemos bastante, poeta Luiz Laércio. Quero agradecer também ao Charlan Fialho, porque foi ele que fez essa ponte, então a necessidade da ponte em alguns momentos. O Charlan Fialho eu tenho uma amizade poética muito boa, gosto muito do Charlan, e ele fez com que, então, nós dois ali nos conhecêssemos também. Eu acredito que brotará aí uma excelente amizade poética também. E a fala é sua, e fique aí à vontade para conversar conosco. É verdade, professor. O Charlan Fialho, ele tem sido realmente um norteador para todos nós aqui no Nordeste, ele que participa de várias antologias, organiza e faz convite a todos os escritores, todos os literatos do Brasil. É uma grande figura. Eu gosto muito de tê-lo no meu círculo de amizade. Aí então você vai falar um pouco, eu até achei interessante, eu comentei com você hoje, que você colocou o tema lá, roda, como foi que você escreveu? Roda de oficina literária. Isso, então fique à vontade nessa roda de oficina literária. Os alunos, se alguns quiserem interagir também, eles podem abrir o microfone e interagir, ou você prefere que eles apenas escrevam ali no chat? Olha, se quiser interagir, pode ficar à vontade. Será um prazer poder responder a todos. Então, tá bom. Aí, se alguém quiser abrir o microfone, eu aviso. Tá bom? Pode ir. Olha, professora Rosa Gonçalves e os alunos do Instituto Federal de Vilhena, falar de poesia, a gente não tem como nos remeter aos gregos. A filosofia com os gregos, aliás, a poesia teve os gregos uma grande potencialidade. Começamos com o Platão, do século IV aí, antes de Cristo, quando ele diz tinha uma antipatia pela poesia, porque na visão do Platão achava que a poesia ela era muito completa de elementos fantasiosos. E esses elementos fantasiosos se distorciam da realidade. Mas em Aristóteles, a poesia ganha status. Né? É com Aristóteles que ele dedica um livro inteiro, o livro que ele chama de Poética. Eu posso mostrar, professor, aos alunos? Pode sim, pode ficar à vontade. É nesse livro que Aristóteles descreve o que é poesia, o que é tragédia, o que é comédia, os gêneros literários, que a gente tem tanta familiaridade. E é através da poesia que é a arte de criar imagens, de criar situações emotivas, né? Que a gente vai falar um pouco. A palavra poesia vem do grego e significa, do grego poesis, e significa criação artística. Ela pode estar expressa numa imagem, num retrato, numa paisagem, e dentro da literatura, através de textos, onde a gente vai chamar de poema. Professora, estão me entendendo bem, a senhora e os alunos? Estamos sim, eles estão gostando, eles estão fazendo alguns comentários ali, que eles estão encantados, e que essa questão da sintonia, então essa fala sua é fundamental para eles. Então, assim, a poesia ela se apresenta de várias formas. Nós temos a poesia lírica,
que é onde o poeta ele exprime o sentimento interno, o eu lírico. Os textos, quando a gente lê, onde o poeta exprime seus sentimentos, suas paixões, suas emoções, o seu modo de ver a vida. Vou dar um exemplo claro de um poeta lírico e de um poema alto, deixa eu ver aqui, um poema de Fernando Pessoa, O Poeta é um Fingidor, onde ele externa seus sentimentos, onde ele fala que o poeta, ao mesmo tempo que escreve, é como se ele estivesse falando dele mesmo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então a gente vê esse eu lírico do Fernando Pessoa como ele externa, né? Se escreve em primeira pessoa, nesse caso da poesia lírica, do poema, a gente consegue identificar o autor que se confunde aí com o escritor. Outra forma de poesia é o poema dramático. Esse tipo de poesia dramática, foi o que Aristóteles deu maior ênfase, porque ela se trata, na verdade, digamos assim, da tragédia. A tragédia em todo, onde o autor, onde os personagens, geralmente são homens de feitos superiores, e eu vou citar aqui como exemplo o Édipo Rei, do Sófocles, onde ele se torna rei de Tebas, mas depois é acometido por uma predestinação que acaba sofrendo toda aquela situação que a gente já conhece. Então, esse tipo de tragédia, esse tipo de poema, o Aristóteles chamou de drama. E tem os poemas épicos, que são os poemas que tratam dos grandes feitos, dos heróis. Temos como exemplo a Odisseia, do Homero, a Ilíada e a Odisseia, e temos também os Lusíadas, do escritor português Luís Vaz de Camões, onde ele narra aí de forma magistral os feitos náuticos de Vasco da Gama em busca das Índias. Está me ouvindo bem, professora? Estamos sim. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Vocês querem abrir o microfone e já interagir ou querem esperar um pouco mais? Certo, Tawane. Nós estamos também com um problema, poeta Luiz Laércio, em relação à chuva aqui. E há um bairro que está chovendo muito. Então, de repente, alguns terão que sair por causa da chuva. Entendo, professor, perfeitamente. Por enquanto, eles não querem perguntar ainda não. Pronto. Eu vou dar sequência, professora, a algumas coisas que eu elenquei em relação ao poema. O poema é um texto literário que é composto de versos, estrofes e, por vezes, rima métrica e sons. E, geralmente, os maiores escritores, como Luís Vaz de Camões, costumavam escrever em soneto, que são 4 estrofes, composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Professora? Oi, pode ir tranquilo. Tá? Então, assim, para aqueles que estão nos acompanhando agora e que têm a intenção de escrever, eu vou usar aqui um axioma do Pablo Neruda, do escritor chileno, do poeta chileno Pablo Neruda, onde ele diz o seguinte: escrever é fácil. Você começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. No meio você coloca as ideias. E essas são as ideias, as nossas subjetividades, né? O nosso jeito de ver o mundo, de ver a vida, de fazer da nossa vida, do nosso cotidiano, digamos, não um mar de rosa, mas uma coisa que a gente possa pensar e querer que acontecesse em nossas vidas. O poeta, ele usa muito dessa subjetividade. Ele usa muito de artifício, da imaginação, uma linguagem, eu diria, conotativa. Usa muito de metáforas. Né? E essas metáforas estão presentes nos nossos escritos. Eu, particularmente, costumo fazer as minhas poesias de forma histórica. Eu procuro abordar um tema do nosso cotidiano, uma coisa que está ali, que está acontecendo agora, como a pandemia que nos acometeu globalmente. E a gente decanta os nossos versos, as nossas tristezas, as nossas dores, mas também as nossas esperanças e um futuro melhor para todos. A poesia ela tem essa força de diálogo, de passar essa mensagem, de passar
né, esse sentimento, essa expressão, essa expressividade. E também a gente pode utilizar da poesia para contar a história de alguma cidade, de algum lugar, de algum estado. Muitos escritores fizeram isso. O Empédocles, de Evidente, um filósofo antigo, ele falou sobre os 4 elementos através da poesia. Escreveu sobre os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, de forma, em verso, escreveu em verso. Ele não é considerado um poeta. Da forma como ele escreveu, a literatura dele se confunde com a poesia, do jeito, da estrutura do poema. Alguma pergunta, professora? Eu creio que ainda não. Vocês querem perguntar algo, já interagir? É interessante essa sua fala agora, Luiz Laércio, porque eles vão escrever sobre o município. Então, para que eles verifiquem que é possível. Inclusive, a Rebeca, que está na sala, ela escreve muito. Só que ela estava, assim, meio indecisa, aquela indecisão se ela irá participar do concurso ou não, por ser sobre Vilhena. Mas você viu, Rebeca, como é possível? Quer abrir o microfone e interagir, Rebeca? E a Tawane fez um comentário que as poesias, né, são conjuntos de versos compostos por vários sentimentos. A Rebeca é um pouco tímida ainda, eles são assim, não sei. A Rebeca, professora, ela pode escrever, pode externalizar esses sentimentos que ela fala aí através dos versos, né? E aí vai compondo pequenos versos, e aí ela pode fazer uma estrofezinha com 4 versos, né? Para quem está iniciando agora, vai fazendo, construindo, é esse fazer literário. A gente precisa despertar nessa juventude. Professora, se a senhora me permite, eu gostaria de citar um trecho de um poema que eu fiz em homenagem a Alagoas, para que até os alunos possam acompanhar e ver como é possível fazer também aí em Vilhena. Professor Luiz Laércio, só fique à vontade. Para nós será assim um privilégio ouvirmos um poema seu, principalmente por ser, né, de Alagoas. Eu não falei, mas eu sou um pouco mistura do Brasil todo, porque eu sou paulista, filha de um paraibano com uma paulista, neta de cearenses, e por parte da minha mãe, por parte do meu pai, paraibano e pernambucano. Então eu me sinto Nordeste. E moro em Rondônia. Oh. Que bom, que viagem geográfica, né? Eu vou recitar, professora. O poema se chama Poesia a Alagoas. Enche-me de orgulho e apraz, e de uma saudade que entoa, ao decantar os anais dessa terra de lagoas, das praias, seus coqueirais, a terra dos marechais, salve a terra de Alagoas. Das margens do Velho Chico, as águas azuis do Francês, de Pão de Açúcar, o Cristo, a Maragogi e as Galés. Alagoas é um paraíso, o seu litoral um convite para a gente se instalar de vez. Terra de Graciliano Ramos, Zumbi e Nise da Silveira, Aurélio Buarque de Holanda e Marta na seleção brasileira. Da Maceió turistada, Barra de São Miguel endeusada, a linda Paripoeira. Ainda tem Jorge de Lima, Ledo Ivo e Jofre Soares, Zagalo e seu aforisma, vocês vão ter que me engolir, que explodiu pelos ares. Djavan com seu lirismo e todo o magnetismo expresso em seus cantares. Sem comentários, e o arrepiante. Até a Tawane escreveu ali, ó, que a mente dela está viajando, como se a Ana Beatriz, né, como se estivesse no lugar. Excelente. Então, é uma forma, professora, da gente homenagear o nosso estado, a nossa cidade, observando, através do empirismo, da observação, nós conseguimos ver esses locais, que é conhecido em Alagoas e no Brasil, essas praias que eu falei, algumas cidades são bastante conhecidas. Então, é uma forma de expressar patriotismo, sentimento de pertencimento, de identidade cultural, né? Então, tudo isso, a gente, através da poesia, a gente externaliza. E principalmente eles que moram aqui em Vilhena, olha que ótima sugestão ali do poeta Luiz Laércio. Então, já para vocês começarem a pensar na construção do poema. Porque vocês estão agora aqui, né, no momento ao vivo, mas depois, quem também estiver assistindo,
essa oportunidade ali, essa sugestão, né, de como vocês poderão elaborar. E há vários, poeta Luiz Laércio, estudantes que estão despertando a escrita poética agora, por causa dessas oficinas. Tauane é um exemplo, a Ana Beatriz já escreve há um bom tempo, então todos eles, né, já com alguma escrita, e agora é aprimorar, né, porque é a prática. A escrita poética nós temos que treinar também. Exatamente. Eu costumo sempre dizer aos que me cercam aqui no Nordeste, as pessoas mais próximas a mim, que a poesia é como uma coxa de retalho. A gente vai construindo aos pouquinhos cada palavra no seu lugar, você vai utilizando, você tem um leque de informações ali, de palavras que você pode substituir, que você pode construir aos pouquinhos. Mas o importante é dar o primeiro passo, é começar a escrever. A leitura e a prática, como a senhora bem falou, são os ingredientes necessários para uma boa escrita, uma boa emissão de mensagem e uma boa recepção para quem lê. Concordo perfeitamente. Vocês querem perguntar algo? Tauane, consegue abrir o microfone, Tauane, para comentar, ou está chovendo muito aí? Não sei se a Tauane consegue. A Ana Beatriz, ela não gosta de abrir o microfone, ela gosta de escrever, mas ela escreveu que ela tem muito que aprender a encontrar, a expressar, a entender. Já são, né, o início já de uma escrita poética. Sim. Sim. A poesia hoje, professora, ela está mais livre, até porque não existe mais aqui. Nós temos uma regra que seguimos. Geralmente, muitos escritores têm esse padrão de escrever uma estrofe com 4 versos. Então, comumente a gente vê isso. Tenho vários livros de poetas sergipanos, de poeta do Brasil e universal, que geralmente escrevem dessa forma, estrofe com 4 versos, e eles escrevem 3, 4, 5 estrofes para formar um poema, né? Então, assim, mas para os alunos, para os nossos alunos, né, que estão nos acompanhando aí do Instituto Federal de Rondônia, em Vilhena, e para todos que vão nos acompanhar depois, o primeiro passo para escrever é isso, é gostar de ler, é praticar a leitura, a prática como a senhora falou. Então aí vai suscitando, vai nascendo aos pouquinhos o escritor que está dentro deles aí, que precisa só realmente começar a escrever. Professora Rosa Gonçalves, eu gostaria, se me permitir, se o tempo permitir, de ler um trecho, um fragmento de um poema aqui do Nordeste, de uma escritora de Águas Belas, Pernambuco, a Valdemir Albuquerque. O Luiz Laércio, pode ficar à vontade. Se você quiser declamar poemas nessa interação também com eles, tá? Pode ficar à vontade. Eles gostam também das declamações, é uma forma também para que eles conheçam um pouco mais, né, a literatura também do Nordeste. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou declamar um poema de autoria da minha colega, a escritora pernambucana Valdemir Albuquerque, que vai fazer um passeio no Nordeste. Meu Nordeste é brasileiro. Tem dunas, praias, coqueiros. Tem jangada e jangadeiro. Danças, lendas e vaqueiro. Nordeste de romarias. Bumba meu boi e baião. Ciranda maracatu. Frevo reizado e paixão. É de uma beleza ímpar que não há comparação. Porém, para cada estado, existe uma capital. Para Maranhão, São Luís. Rio Grande do Norte, Natal. Piauí, em Teresina, e Pernambuco, Recife, com frevo sensacional. Em Paraíba, João Pessoa. Na Paraíba, João Pessoa é famosa por seu forró. Em Alagoas, a beleza dos coqueiros de Maceió. Na Bahia, Salvador, nada deixa a desejar. Do axé ao acarajé, da cachaça ao vatapá. Sem esquecermos a renda, tecida no Ceará. E as dunas de Fortaleza, dignas de admirar. No item da feira típica, destaca-se Caruaru, chegando ao belo Sergipe, as praias de Aracaju. De tudo o Nordeste tem, do petróleo ao babaçu. Tem ainda um território formado por um arquipélago que não há em lugar nenhum. Esse é o nosso Nordeste, professor, muito bonito, muito rico em cultura e literatura. O interessante, poeta Luiz Laércio, é a construção que nós vamos fazer, como que o poema traz essa possibilidade, dessa representatividade dos espaços,
a vontade de conhecer, de pisar também as terras nordestinas. Quem já foi, né, a Tawane escreveu, meu Deus, Nordeste cheio de riqueza. E é bem isso. É isso, professora. Como eu acabei de falar para a senhora, a poesia ela nos dá essa oportunidade, essa possibilidade de escrevermos de forma poética, de fazermos uma apresentação. Eu estou aqui em Alagoas e falo de Sergipe, estou em Sergipe, melhor dizendo, falo de Alagoas, e vou apresentando o Nordeste a vocês que estão aí de forma poética. Então, essa decantação, essa possibilidade que a poesia nos dá, ela é muito rica. Eu agradeço imensamente a oportunidade, viu? E nós agradecemos pela participação. E é interessante aí quando você fala desse levar adiante, porque é a questão do nosso município também. Então, o projeto é Conhecer Vilhena. O livro, né, a ação Vilhena em Versos. O título do livro, quem me ajuda aí, quem abre o microfone e ajuda, que eu não lembro. Isso porque fui eu que organizei. Alguém abre o microfone e fala enquanto eu vou interagindo. Então, como nós teremos a antologia organizada pela editora Versejar, é uma oportunidade mesmo de levar Vilhena a outras regiões, a outros países, a outros locais. Então, para que conheça também um pouco, né, do nosso espaço. Quem lembrou o título do livro aí? Ninguém vai me ajudar? Andrei, lembra aí o título, Tawane? Vilhena entre... Professora, agora a mente falhou aqui, peraí. Mas acho que eu lembrei. Vilhena entre encantamentos e versos, é isso? Exatamente, professora. Então tá bom, obrigada. E o poeta Luiz Laércio escreverá um poema, né? O poeta está confirmado, né? Exatamente, professora. E essa coisa que a senhora falou agora do apresentar Vilhena, né? Apresentar outros lugares. E isso faz com que os alunos e as pessoas pesquisem. Acredito que já fazem isso, mas vão cada vez mais conhecer essa ideia de pertencimento, essa ideia de patriotismo, de buscar coisas. Um aluno escreve uma coisa, o outro escreve uma outra, e vão se completando, e no final a gente vai ter uma tessitura textual, né? De complementar da cidade de Vilhena. Então, isso é muito bom. É uma forma de vocês expressar o sentimento, o patriotismo, o amor à terra natal e mostrar ao mundo o que vocês têm de melhor em literatura, música, enfim, em tudo. Concordo. Bem importante mesmo. Essa questão do poema mesmo, porque o poema ele fala muito. Além do poema encantar, ele traz vários significados, né, atrás ali de cada verso, a construção de cada pedacinho do poema, né, um significado para quem escreveu e um significado a cada um dos leitores. Porque alguns, não sei se você passa por isso, poeta Luiz Laércio, eu vou deixar a Tawane falar primeiro e depois eu falo. Não, professora, eu só ia falar que eu estou assistindo um documentário que ele são de um pessoal, né, que faz essas caravanas por cidades, e ali, falando sobre Vilhena, eu descobri muita coisa que eu não sabia do meu próprio município, e a pesquisa realmente é muito importante, para estar ali trazendo algo real, algo certo, e o poema, ele, que nem os poemas que ele declamou aqui para nós, nossa, eles são tão vivos, a gente viaja, e eu pretendo trazer isso, e creio que os meus colegas também, nos nossos poemas, e será que tem alguma diquinha, alguma coisinha pra estar falando pra gente? Agora é você, Luiz. Como é, professora? Está me ouvindo, As professora? dicas, estou sim. A Tawane perguntou, né, se há algumas dicas, porque ela está pesquisando. Sim. Eu ouvi sim a fala da Tawane. É exatamente isso. Ela disse que tinham coisas que ela nem sabia que na cidade tinha. Então, são essas coisas que ela pesquisando, buscando mais, confrontando ideias, né? Ela pode apresentar isso de forma poética. Né? E fazer um convite através dessa expressividade que ela vai fazer literária, dessa expressão literária, apresentar a cidade de Vilhena, né? E aí você vai imbuir de elementos subjetivos, de sentimentos, de amor à pátria. Então, o poema nos permite isso, não são versos soltos. Cada verso tem um significado. Quem escreve tem que ter em mente isso. Eu não vou fazer apenas uma estrofe com 4 versos soltos, sem sentido. Os versos, ele tem que ter uma significação, ele tem que passar uma mensagem.
E esse conjunto de versos, de 4 versos, dará uma estrofe, que vai ter toda uma rima, todo um significado, que ao final vai deixar o leitor bastante gratificante ter feito aquela leitura. E acredito que os alunos da senhora aí, com certeza, farão isso muito bem. Uma boa pesquisa sobre o município, sobre as fontes naturais, sobre a parte artística, cultural, enfim. Tem um leque de informações que vocês podem apresentar ao mundo, à querida Vilhena de vocês. Isso mesmo, eu concordo. O que eu iria falar antes ali da fala da Tawane é o seguinte, eu não sei se você passa por isso, mas creio, né, que sim. Mas quando nós escrevemos, nós sabemos ali o motivo. Pode ser algo relacionado a quem escreveu ou não, nem sempre, às vezes não tem nada a ver, né, com quem escreveu, apesar que há muitas escritas que são autobiográficas, e nós sabemos também que a partir do momento que nós escrevemos, nós não vamos falar o motivo, mesmo que haja um motivo, porque o texto passa a ser do leitor. Então, a interpretação é dele. Então, quando vocês forem também, né, o poeta Luiz Laércio, construir o poema, que vocês pensem no leitor do outro lado, porque todo texto é importante pensarmos em quem vai ler, na compreensão de quem está do outro lado. Exatamente, professora. A gente tem sempre esse cuidado de, quando escrever de uma forma universal, para que cada pessoa, em qualquer lugar desse mundo onde estiver, ela se sinta atraída ou pertencente àquilo que está escrito. De repente, você está lendo, isso se identifica comigo, isso é a minha história, isso sou eu. Então, essa função que o escritor ele tem que ter em mente, né, de externalizar o que você sente, mas esse sentimento pode ser universal. O que você está querendo dizer pode atingir várias pessoas, pode chegar para várias pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, a senhora falou aí, muito bem lembrado, e que na escrita a gente tem esse cuidado de escrever para os outros. Andrei, pode falar, Andrei. Então, professora, assim, que a Tawane falou das dicas, eu até lembrei que a gente gosta muito dessas dicas, né? Eu estava pensando aqui que a senhora falou a respeito disso, do que a gente tem que transmitir para o leitor, e eu estava pensando, assim, um entendimento meu que eu tirei disso, é que, entre outras coisas, a principal função do poema é transmitir, muitas vezes, eternizar sentimentos. Então, ali a gente pesquisa, a gente busca coisas que demonstrem os nossos sentimentos, por exemplo, no caso aqui, pelo nosso município, ou como o caso do Luiz, pela terra dele, pelo Nordeste, você busca acontecimentos, celebridades que são dali, pessoas que nasceram ali, que fizeram sucesso, que mostram o valor daquela terra, né? E a gente transmitir isso para as pessoas, para eternizar esse lugar, ou esse sentimento que a gente teve em algum momento, ou que ainda tem. Então, essa ideia justamente que a gente está vendo aqui, de pesquisar para passar, para dispor dos sentimentos que a gente tem, ou dos acontecimentos daquele lugar, daquela terra, para o leitor, no caso, observar aquilo e provavelmente ter o mesmo sentimento, ou tirar o sentimento dele em cima daquilo, e muitas vezes até ter o pertencimento, essa sensação de pertencimento que o escritor tem ao fazer o poema. Luiz, se você quiser comentar, pode ficar à vontade. É muito proveitosa essa fala do Andrei, realmente é isso, a intenção é essa. No poema que eu decantei, deu para perceber que eu falo de nomes que enaltecem o estado de Alagoas, como o Djavan, como a Marta, jogadora da seleção brasileira, como as praias. Ou seja, eu falei da literatura, eu falei da cultura, falei da música, falei da paisagem gráfica, né? Eu falo dos costumes, da tradição do forró, do folclore. É isso que o poeta e o que o poema tem a possibilidade de mostrar. E os alunos do Instituto Federal aí de Vilhena, eles têm essa possibilidade de, através do poema, eles eternizarem o município e escrever o que de melhor vocês têm. Concordo. Tawane, pode falar. Eu queria perguntar para você o que te motivou, o que te incentivou, o que te fez despertar o sentimento pela escrita. Olha, Tawane, não é isso? Isso mesmo. Isso, pronto. Tawane, boa pergunta. Olha, eu tive uma infância difícil no sertão de Alagoas, como muitas pessoas, né? Muitas histórias, a minha história se confunde com a de muitos ainda hoje. A seca, que sempre castigou o nosso Nordeste, a falta de oportunidades, enfim, uma série de coisas contraditórias para que eu pudesse
né, levar adiante o meu objetivo, mas eu enfrentei e consegui. Naquela época, eu gostava muito de ler os almanacs, os gibis, aqueles antigos gibis. Então, a leitura, minha vida foi despertada muito cedo ainda, aos 9, 10 anos, eu já fazia cartas, eu já lia muito almanac, lia muito gibi da Mônica, do Maurício de Souza. Então, através da leitura, eu me sinto seguro para escrever. É importante você ler, porque ao ler, ao exercer a leitura, você se sente seguro para escrever de forma correta, escrever de forma certa. Então, Tawane, foi através de leituras na minha infância, de gibis, de livros da Bíblia, enfim, que me era disponível no momento eu utilizei. E utilizei bem. Então, a partir daí, eu comecei a escrever. Aos 10 anos, já comecei a escrever pequenas cartas e não parei, nem pretendo parar. Assim, é muito prazeroso. Estimulo vocês também, você, Tawane, todos os seus colegas aí, a ler bastante as literaturas nacionais, as universais, enfim. Toda essa bagagem vai lhe servir para vocês escreverem de forma bonita. O poeta Luiz Laércio, eu não sei em quais antologias nós estamos juntos. Eu sei que uma delas é a Maravilhense. Mas eu estou até ali olhando os meus livros, vou ver, quero ler poemas seus. Vou verificar. Maravilhense do Tiago Sotero, realmente. Isso. Eu professora, tenho participado de algumas antologias do Nordeste, graças a Deus, tem tido esse movimento literário muito forte, dos 9 estados do Nordeste, acredito que 5 ou 6, assim, que são próximos aqui a Sergipe, a Alagoas, tem participado. O Charlan tem sido uma peça fundamental. Enfim, tantos escritores que a gente tem feito essa dialética com outros escritores, como a senhora aí em Rondônia, o Rogério Fernandes no Mato Grosso. E assim, para a gente, essa interculturalidade é ótimo, porque a gente está aprendendo, né? Que, como diz Paulo Freire, quem ensina aprende, quem aprende ensina. E a gente está nessa construção a vida toda. Isso mesmo. Eu só estava analisando ali o poeta Luiz Laércio, só falta depois os professores puxarem a minha orelha, porque até os comentários dos alunos passam a ser poéticos a partir de então, a professora influenciando. A Ana Beatriz, como a Tawane escreveu, né, um comentário poético. Escrever é passar e repassar, comentário da Ana Beatriz. O sentimento, o olhar, o pertencimento, o lugar. Olha que poético. Bacana, que bacana, né? É isso mesmo. Que legal. E que nasçam vários poetas aqui, né, em Vilhena. Como eu falei, o nosso município, né, o nosso estado, ou vamos falar em geral, né, a região norte, é pouco conhecida. Então, é uma forma também de nós levarmos adiante a outros locais quem somos nós, como é a nossa cidade. Eu até fiz um comentário hoje cedo com o poeta Luiz Laércio. Quando eu saí para estudar o mestrado em Uberlândia, eu estava conversando com uma senhora, né, no ponto de ônibus, eu ali falando de onde eu era, né, Vilhena, Rondônia, e de repente ela vira para mim e diz: nossa, e você fala tão bem a língua portuguesa. Então é uma forma também de nós mostrarmos que Vilhena é Brasil, Rondônia é Brasil também, o idioma é o mesmo. Isso mesmo, professora. Eu lembro de uma situação, quando eu comecei a escrever, e eu sempre fazia questão de colocar o nome de minha cidade. Era uma homenagem, uma forma que eu achava que devia levar o nome da cidade, porque esse sentimento de identidade e de patriotismo está dentro de nós, né? Então, em determinado momento, cheguei na feira literária e um escritor já, né, chegou lá bem nomado e disse assim: olha, é o Luiz Laércio de Pão de Açúcar. Quer dizer, a mensagem chegou ao receptor da forma que eu queria. Isso é muito gratificante. Então, quando você leva o nome da cidade, alguém, por curiosidade até, vai pesquisar. Que cidade é essa? Olha, já fez uma pesquisa, você já induziu alguém a pesquisar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer o tempo todo, fomentar a pesquisa, a educação, o conhecimento. E vejam que está aqui, ó, como ponto, assim como um ponto muito forte do poeta Luiz Laércio, ó, a pesquisa. Então, nós também falamos a respeito de vocês pensarem no leitor. Lembrem-se dos poemas que o poeta Luiz Laércio decantou, então, os poemas que ele declamou. Então, olha a responsabilidade nossa. Sabemos que todos nós somos capazes, então eu quero que vocês participem, mas que tenham, né, poeta Luiz Laércio, essa pesquisa. A pesquisa ela vai ser, assim, fundamental.
para a construção, né, dos poemas. Exatamente, professora. A pesquisa é o elemento primordial para que você tenha sustentação naquilo que você vai construir. Para que os versos não fiquem soltos sem significado. Porque nós, os leitores, quando se deparam com um poema, eles se sentem, assim, digamos, cada verso é mais atraente que o outro, e todo forma um conjunto, cada peça forma um todo, né? Então, assim, é importante que não se escreva de forma solta, mas que passe a mensagem e com significação. E já no momento da pesquisa, eu não sei se você faz isso também, mas de repente ali quem já está pesquisando, já pode, se surgir alguma ideia, já vai jogando no papel, porque a escrita também ela nasce assim, né, poeta? Se você quiser falar um pouquinho sobre... Exatamente, professor. Eu já ando com um bloco de papel, porque isso mesmo, talvez através de uma pesquisa você vê alguma coisa interessante, então é importante naquele momento você construir, mesmo que depois você remodele, você vai aparando aquelas arestas ali, mas é importante fazer, porque são insights que nós temos assim no momento, que se você não registra, depois pode perder. Eu costumo fazer isso, às vezes estou deitado para dormir, vem aquela ideia, aquele insight, e aí eu vou lá e escrevo, e vou construindo meus versos. É como eu falei, uma coisa de detalhes, que a gente vai tecendo aos pouquinhos, com muito prazer e muito gosto, para no final surgir um texto poético. Isso é aquela situação, né, do laçar as palavras e depois moldar as palavras. Exatamente. Não deixe elas escaparem, não. Ali há vários comentários importantes, o Andrei fez alguns comentários, a Ana escreveu mais ali alguns versos, um comentário bastante poético. Só tenho a agradecer o lugar em que estou a viver. Ele me faz encontrar, ele me faz entender que a beleza está no lugar, que a beleza está no saber, porque eles ficaram encantados com os seus conhecimentos, poeta Luiz Laércio. Então, olha o que despertou. Eu que agradeço, viu? Então, vamos ali às considerações finais. Eu não sei se vocês querem perguntar algo, querem agradecer a presença do poeta Luiz Laércio. Alguém quer abrir o microfone e interagir? Oi. Pode falar, Ana. Eu só quero agradecer mesmo, porque é um incentivo muito grande. Eu gosto de escrever e repassar os meus sentimentos e a minha verdade, né? Eu tenho muito que aprender ainda, porque algumas palavras ficam meio emboladas ainda, mas eu vou conseguir, sim. Quero escrever muito ainda. Obrigada. Parabéns, Ana Beatriz. Se você quiser falar, poeta, pode. Olha, quando a gente ouve uma frase da Ana, a gente fica muito assim, motivado, porque é muito gratificante para nós despertar nessa juventude. O que Aristóteles chama, a juventude é um potencial, é a potência que vai se transformar em ato, né? É uma pequena árvore que vai dar frutos. Então, é muito bom. Parabéns. Continue escrevendo sempre. Com certeza, essas suas palavras, você fazendo aí uma busca, laçando palavras, como a professora Rosa falou, você vai construir belos textos. E com a sua ajuda, mais ainda, poeta Luiz Laércio. Foi, assim, uma conversa bastante gratificante. O tempo curto, mas nós aprendemos muito, muito mesmo. E a Tauana escreveu ali, ó, que eles estão cheios de sentimentos. Ai, que bom. Que legal, que legal. Se vocês não quiserem falar nada, se ninguém quiser interagir, eu quero, em nome do Instituto, o poeta Luiz Laércio, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de trazer esses vários conhecimentos para os nossos estudantes aqui de Rondônia, né, do Instituto Federal, e somente ali falar que o que precisar, nós estamos aqui, pode contar conosco. Olha, professora Rosa Gonçalves, muito obrigado. A comunidade também estudantil aí do Instituto Federal de Rondônia, muito obrigado. Parabéns pelas suas perguntas, pela sua interação. Assim, desejo a vocês, todos vocês, ótimos trabalhos. Com certeza participarei dessa antologia, viu? Com muito gosto participarei, professora. E quero mandar um abraço aqui para todos que vão nos acompanhar, o pessoal do Nordeste, o pessoal aí de Rondônia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Obrigada, um forte abraço também. Até mais. Eu vou